Afinal, o que é a Red Pill? Se você é um cara normal, bonzinho, uma vida normal, não sabe muito sobre o assunto e só acredita o que a sociedade, o que as mulheres dizem a respeito disso, bem, então você provavelmente vai se deparar com o surgimento de um movimento crescendo nas redes sociais. Claro que popularizado pela mídia, né? Mas eles explicam do jeito deles, que é a famosa Red Pill, um movimento cibernético, ideológico, propagado por muitos homens atualmente. E sobre o que seria essa tal Red Pill e as ideias defendidas por ele. E é nessa parte que nosso garoto bonzinho pesquisa na internet em busca de respostas. E o que ele vai encontrar? Um movimento cheio de istas. Um movimento machista, sexista, fascista, malabarista e caralhoista. Que prega ódio às mulheres, superioridade, frustração sexual, aí começa a falar de incel, sigma, sei lá. Também aquela série adolescência que não chega a ser ruim, eu pretendo falar futuramente, mas é usada de forma muito rasa para esse argumento de que Red Pill é tudo de ruim. Enfim, como fica resumido, a Red Pill, um movimento quase que neonazista, que nessa história os homens são os alemãos e as mulheres judeus. E o objetivo dos homens é quase que de um jeito impossível de explicar ao certo, como aniquilar as mulheres. Porque no fundo a gente odeia elas, né? A gente só quer tratá-las mal, porque a gente é um bando de impotencial. A gente quer dominar elas e voltar ao tempo do patriarcado, que a mulher é tratada que nem lixo, porque né, antigamente a vida da mulher era muito mais difícil que do homem. Isso é incontestável, né? Ou seja, nós homens no fim somos os vilões da história e a mulher a pobre vítima. De fato, é uma ótima forma de reduzir o movimento Red Pill de forma imparcial, confiável, honesta e científica. Beleza, vamos começar então. Você já deve ter ouvido tudo isso, né? Você já é apresentado ao movimento dessa forma, sem sequer saber de fato o que ele se trata. Parece até que é um movimento criminoso, terrorista, que a gente quer fazer algum tipo de atentado contra a humanidade. E as nossas pobres mulheres estão em perigo. É o que dizem. Mas claro, se você está aqui, provavelmente sabe que não é bem assim. Afinal, tem mais chance de você ter ido atrás do conteúdo do que o contrário. Vamos começar então. Você já deve saber do básico, a origem do nome Red Pill, que é a referência do filme Matrix, na qual uma cena Morfeu oferece duas pílulas ao protagonista, a azul e a vermelha. Sendo azul, a sua vida vai continuar normal e não mudará nada, enquanto na vermelha, sua visão mudará e você conseguirá enxergar a realidade. E é daí que veio a referência para com o filme. A Red Pill, em suma, é um grupo que tem como objetivo expor e debater sobre uma realidade obscura, escondida e não dita. A respeito do que? Claro, do que é mais valioso para os homens e para o mundo. Mulher. O mundo passa uma realidade a respeito das mulheres através das diversas formas de manifestação cultural, que elas são incapazes de fazer o mal, e ainda quando isso acontece, é exceção da exceção da exceção. Sem falar que quando acontece, provavelmente tem que ter alguma história triste, né? Não, uma mulher que mata seu marido, ela fez aquilo porque ele merecia, provavelmente, né? Provavelmente ele batia nela, alguma coisa assim, ela era a vítima. Agora, quando é o contrário, mesmo que nem saibam qual foi o motivo do marido ter matado sua mulher, já é enquadrado como feminicídio. Não sabe nem o motivo, já é enquadrado dessa forma. Bem, a vida inteira os homens foram enganados por uma narrativa que louva o feminino quase como se fosse um ser de luz, incapaz de fazer maldade. Afinal, como uma criatura tão frágil e bonita faria isso? Os homens são os agressores em potencial. A história ensina que eles que reprimiam e controlavam as mulheres, não é mesmo? Os filmes são piores ainda, principalmente de romance, que ensina que basta os homens serem gentis e amorosos que irão conseguir conquistar a mulher dos seus sonhos. Afinal, a personalidade é tudo que
importa. Tudo. E não há nada mais que faça parte da atração feminina. Basta você ser o bobo da corte, que faz ela rir, se humilha, ou ser um menino bonzinho. Aí vai dar tudo certo. E o que a mulher quiser fazer, ela faz. Porque o corpo é dela, ela faz o que quiser. Diga não ao machismo. Afinal, a mulher não precisa cumprir o papel de submissa e demonstrar feminilidade. Ela pode muito bem escolher qual dos dois mundos ela quer. E ai do homem de cobrar algo enquanto é isso. E o homem? Bem, ele tem que continuar cumprindo seu papel de machão, provedor, senão ele não presta para relacionamento e não age igual macho. Engraçado, né? 2 pesos, 2 medidas. E no mundo dos relacionamentos? Graças ao feminismo, a mulher pode dar para quem ela quiser. Afinal, meu corpo, minhas regras. Ela pode ser rodada o quanto ela quiser. Afinal, que sociedade machista é essa? Que o homem pegador é o foda e a mulher pegadora é uma vagabunda. Bem, homens e mulheres são completamente iguais em tudo, né? Então, para que a diferenciação? Mesmo o homem sendo que conquista e tem um mérito nisso, e a mulher apenas cede e tem um valor intrínseco para resguardar, que é a virgindade, por que tratar esses dois casos como diferentes então? A mulher pode dar desde jovem para quem ela quiser e curtir e ceder os melhores anos de beleza e virgindade da vida dela a outros homens, que ela nem vai se relacionar duradouramente. E quando tiver 30 anos e a água bater na bunda, aí ela quer casar, arranjar alguém para ficar com ela a vida toda e bancar ela, certo? Quando ela já tá feia, menos fértil, agora ela vai querer um homem de verdade. Será que esse acordo é bom e faz sentido aos homens aceitar? Ah, mas foda-se, é o feminismo, que bom que ele aconteceu. Melhorou a vida das mulheres e rumo à igualdade, tá tudo certo. Viva o progresso! Isso é a Blue Pill. Tudo o que eu disse é só a ponta do iceberg. Desde pequenos, desde pequenos vemos esses pequenos detalhes que nos fazem perceber que tem algo de errado na sociedade, que nos querem fazer com que não percebamos. No filme, essa é a Red Pill, a pílula que nos faz ver a realidade. O protagonista Neo já observava falhas na Matrix, na realidade, e que tinha algo de errado. Essa analogia do filme com a realidade, do feminino de hoje em dia, e toda essa ideia é simplesmente genial. A Red Pill aborda assuntos muito ricos, complexos e necessários para simplesmente ser reduzida a um movimento misógino, machista, incel. Termo esse que vou tratar futuramente também. A Red Pill não é um movimento que surgiu do nada. Ela é apenas uma reação, uma resposta social a algo que já existe. Essa cultura que gira em volta do feminino. Homens indignados com a realidade e que perceberam que tem algo sério de errado, e poucos comentam. O relacionamento de má qualidade, esquisito e frustrante entre homens e mulheres, a narrativa social que parece ser mais contra os homens do que a favor dos mesmos, e a percepção de que a sociedade e as próprias mulheres dizem A e fazem B. No fim, o feminismo não está beneficiando a sociedade como um todo, muito menos os homens, apenas as mulheres. E não para aí. Vou dar apenas uma demonstração do quanto o ideal feminista distorce e atrapalha. Qual foi a última vez que você viu um filme recente e bom? Não é novidade para ninguém que a famosa cultura woke anda de mãos dadas com o feminismo, né? E isso reflete na produção de filmes que não estão nada bem. Veja os filmes de super-heróis, por exemplo. Já viu o último filme do Thor, Amor e Trovão? Pois é, aviadaram o Thor. É bizarro, já que ele devia ser um cara foda, machão, deus do trovão. Nas lutas ele é todo foda. Aí aparece uma mulher, tipo uma versão feminina dele mesmo, que tá muito popular. Aí ele vira uma beba. Ele não devia ser o deus do trovão? Ou um homem médio moderno? E várias outras coisas, como a taxa de natalidade que diminui, e nem vem dizer que é apenas por motivos econômicos. Quem controla a produção de filhos são as mulheres. Elas escolheram o aborto e elas estão escolhendo ter filho com 30 anos. A diminuição da taxa de natalidade é mais responsabilidade delas do que dos homens. E isso acarreta em vários outros problemas, como a crise do INSS, mais velhos e menos jovens. As pessoas hoje fazem menos sexo e blá 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 blá. Tudo isso que eu citei
é apenas um trailer de coisas que vou abordar futuramente com mais detalhes em outros vídeos, de forma muito mais aprofundada. E agora, novamente, faço a mesma pergunta. Por que resumir tal movimento como diógeno e misógino, sendo que tem tantos assuntos pertinentes para se tratar e serem discutidos, de tantas insatisfações do homem no mundo moderno? Será que é uma ignorância da mídia mainstream que, no fundo, nem tentou entender de fato o que se tratava e já apontaram o dedo sem antes dar a chance de entender o outro lado? Ou, no fundo, já sabem a resposta e querem que tudo continue como está? Bem, eu não sei. Eu não tenho a resposta. Mas quero que você pense nisso. Quero que você pense nisso junto comigo. E antes que falem que a Red Pill deve ser cancelada porque promove ódio às mulheres, desculpa, gente, mas a gente só está fazendo aquilo que as mulheres fazem na mídia o tempo inteiro, fazer críticas ao masculino. Agora, quando o contrário ocorre, por que é discurso de ódio? A gente está matando alguma mulher? A gente está agredindo alguém? A gente está violando alguém? Não. Pelo menos não é isso que as estatísticas dizem, já que homens morrem mais. Mas no fim você já sabe, apenas querem censurar porque no fundo não querem ouvir o que temos a dizer, seja por ignorância ou pelo mais profundo sadismo e psicopatia de não deixar a gente falar, de desumanizar o que a gente está sentindo. Não podemos retornar aos tempos antigos para como as coisas funcionavam como antes. Mas se querem igualdade, cadê a real igualdade? Porque não é a igualdade o que está acontecendo entre homens e mulheres. Está muito longe disso, muito longe. Por hoje é isso, eu espero que tenha passado minha mensagem. Irei abordar mais profundamente subtópicos ditos aqui também. E até a próxima, assim espero.